Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo essa edição falando de saúde. Olha só, 1 em cada 3 cidades não tem nenhum médico na rede primária, de acordo com um levantamento inédito da Confederação Nacional dos Municípios. O estudo mostra que faltam profissionais em todo o país, tanto nos grandes centros como nas cidades menores. Entre as cidades pesquisadas, quase 1.000 não têm sequer um médico na atenção primária. Na maioria dos casos, a falta de equipe já dura mais de 3 meses. As principais dificuldades para contratar são o salário, a falta de recursos e o cumprimento das 40 horas semanais. Em Belo Horizonte, há 180 vagas abertas, mas a dificuldade para encontrar profissionais tem sido muito grande. No interior do Amazonas, os municípios não alcançam sequer a marca de um médico para cada 1.000 habitantes. E na capital, Manaus, faltam clínicos e especialistas nas unidades básicas. Olha, e a Embraer anunciou hoje a expansão da parceria com a Blade Air Mobility para acelerar a mobilidade elétrica na Europa. Segundo a companhia, a ideia é estabelecer bases para integrar as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. Segundo a empresa, a parceria estabelece bases para integrar as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical da EVE, ou aeronaves verticais elétricas na rede de rotas europeias da BLAD, começando pela França. A BLAD concentrará seus esforços no desenvolvimento de aplicações práticas para a mobilidade aérea avançada, incluindo a identificação de rotas futuras na França e em outros países europeus que possam sustentar operações de mobilidade. Essa abordagem modernizará a indústria e construirá a infraestrutura sustentável necessária para tornar a aviação elétrica uma realidade. Segundo a Embraer, parceria contínua entre EVE e BLAD demonstra a dedicação e colaboração de ambas as empresas para transformar a indústria da aviação e introduzir o transporte aéreo elétrico em novas regiões. Em 2022, a EVE firmou um acordo com a BLAD Índia para implantar até 200 decolagens e aterrissagem vertical elétrica no país. No ano anterior, a BLAD e a EVE assinaram uma carta de intenções para operações nos Estados Unidos, permitindo que a empresa brasileira forneça até 60 decolagens anualmente nos mercados da costa oeste, Nova York e Flórida. De acordo com a Embraer, o desenvolvimento das decolagens e aterrissagem vertical elétrica no país, na Europa, está sujeita ao recebimento das aprovações e certificações regulatórias necessárias, além da assinatura de um acordo definitivo entre todas as partes. E olha, mais um caso de violência em escolas foi registrado nesta manhã. Um ex-aluno armado com um revólver invadiu um colégio no norte do Paraná, matou uma estudante e deixou outro ferido em estado grave. O crime aconteceu no Colégio Estadual Helena Collodi, em Cambé, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira. Essas imagens mostram a correria no local. Segundo a Polícia Militar, um ex-aluno de 21 anos foi até a direção da escola para solicitar documentos, quando fez os disparos. Ele teria dado 12 tiros. 2 alunos estavam no local e foram atingidos. Uma menina de 15 anos foi a vítima fatal. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. E um menino de 16 anos que também foi ferido na cabeça e socorrido em estado grave. Após os disparos, a polícia foi acionada e o atirador foi preso. O governador Ratinho Júnior decretou luto oficial de 3 dias no estado. E olha só, a Marinha resgatou com vida a 6ª vítima de um naufrágio em Santa Catarina. O homem ele foi resgatado a cerca de 200 quilômetros da costa catarinense, depois que um barco pesqueiro com 8 pessoas afundou na sexta-feira. Com um quadro grave de hipotermia, esse sobrevivente foi encaminhado ao hospital. Outros 5 tripulantes foram encontrados com vida no sábado. As buscas foram retomadas na segunda-feira por outros 2 desaparecidos.
E olha só, mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. O opositor russo Alexei Navalny enfrenta mais um julgamento que pode levar, olha só, a 2 décadas de prisão. Ele já está preso e desde 2020 e afirma ser vítima de uma perseguição política. O julgamento, agora por extremismo, ele pode ser condenado a até 30 anos de prisão. Desde o início da campanha militar na Ucrânia, em fevereiro de 2022, muitos dos principais opositores ao governo de Vladimir Putin, que não fugiram da Rússia, foram presos ou perseguidos, principalmente por críticas ao conflito. Navalny, conhecido por suas investigações anticorrupção, já cumpre pena de 9 anos de prisão por fraude em uma condenação que ele denuncia como política. O opositor, de 47 anos, está preso desde janeiro de 2021. No ano anterior, Navalny sobreviveu a uma tentativa de envenenamento que atribui ao Kremlin. O ativista acusa o governo russo de querer mantê-lo atrás das grades por toda a vida para fazê-lo pagar por suas críticas, que ele não parou de alimentar apesar de estar preso. Por meio de sua equipe, Navalny continua divulgando suas opiniões nas redes sociais, principalmente para denunciar a ofensiva na Ucrânia. E olha só, policiais isolaram a embaixada brasileira em Tunis, a capital da Tunísia, nesta segunda-feira, após um assassinato diante da representação diplomática. O Ministério do Interior tunisiano informou que um segurança morreu depois de ser esfaqueado por um objeto pontiagudo manuseado por um indivíduo a quem estava interrogando sobre os motivos de sua presença no perímetro da embaixada. A pasta informou que o guarda não resistiu aos ferimentos, acrescentando que este é um ato criminoso sem relação com terrorismo. Segundo o comunicado emitido, o agressor, que sofre de transtornos mentais, foi alvejado, ferido na perna e detido. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi hospitalizado. Após a revolta popular de 2011, que levou à queda do ditador Zine El Abidine Ben Ali, vários grupos jihadistas apareceram na Tunísia, cometendo ataques que deixaram dezenas de turistas e membros das forças de segurança mortos. E a Europa é o continente que registra o ritmo de aquecimento mais acelerado devido às mudanças climáticas no mundo. Sua temperatura média já é de 2,3 graus Celsius superior à da era pré-industrial. É o que detalha um relatório publicado pela ONU e pelo Programa Europeu Copérnicos nesta segunda-feira. O planeta inteiro registrou aquecimento de quase 1,2 grau devido às emissões de gases de efeito estufa. Do Estreito de Gibraltar aos Urais, o ritmo de aquecimento é 2 vezes mais rápido. Segundo a base de dados da organização, os efeitos meteorológicos, hidrológicos e climáticos na Europa em 2022 afetaram diretamente 156 mil pessoas e causaram 16.365 mortes, quase exclusivamente devido a ondas de calor. Os prejuízos econômicos, principalmente relacionados a enchentes e tempestades, foram estimados em cerca de 2 bilhões de dólares no ano passado. O termômetro foi subindo e as chuvas ficaram abaixo do normal em grande parte do continente. A França sofreu a pior seca já registrada desde 1976, entre janeiro e setembro, e o Reino Unido teve o período mais seco entre janeiro e agosto. Desde 1997, as geleiras europeias perderam cerca de 880 quilômetros cúbicos de gelo. A temperatura média da superfície do mar no Atlântico Norte foi a mais quente já registrada. Os únicos dados promissores no relatório são das energias solar e eólica, que juntas, pela primeira vez, produziram mais eletricidade do que o gás de origem fóssil e o carvão. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!